Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui com a Andreia e ela vai se apresentar um pouquinho. Eu sou a Andreia, tenho 33 anos, sou estudante de psicologia, estou no 4º ano, quase terminando, não posso foco. E já sou formada em História, né? Fiz anteriormente. Na verdade, sempre fui um pouco indecisa sobre o que eu queria, né? Todos nós. Na minha época de colégio, já faz um tempinho. Eu queria 3 cursos, né? Eu queria jornalismo, queria História e queria Psicologia. Acabei indo primeiro para a segunda opção, né? Fiz História, trabalhei, atuei um bom tempo, acabei fazendo Filosofia também nesse período. Dei aula durante mais ou menos uns 6 anos e acabei me frustrando um pouco, né? Estudei tanto, mas daí eu acabei não me sentindo mais feliz. Então vamos entender lá no começo um pouquinho, o que estuda a psicologia? O comportamento humano, as emoções, né? Como a história de cada pessoa influencia no comportamento dela, né? O próprio ambiente, as pessoas que ela convive, né? Bem a questão do comportamento e principalmente os comportamentos que podem atrapalhar mesmo você estar bem, né? Então, assim, existe uma questão de diversas linhas teóricas que elas trabalham de uma forma diferenciada. A gente estuda, por exemplo, a influência que a sociedade tem, que a cultura tem, que a própria religião, e como cada pessoa se coloca no mundo e como ela lida com isso, né? E se lidar com isso é doloroso, é onde a gente entra. Ai, que bonito! E André, como que você conheceu o curso? Eu trabalhava num lugar que tinha uma psicóloga, né? E aí na verdade eu achava legal quando a gente vê em televisão, né, como um psicólogo atua, mas é bem diferente, né? Não é CSI, não. Principalmente no Brasil, né? A atuação do psicólogo é diferenciada nesse sentido. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa psicóloga, eu comecei a conhecer um pouco melhor do trabalho do psicólogo e eu comecei a me interessar ainda mais. E não tinha feito terapia anterior ao curso, comecei depois, mas foi de conhecer já o trabalho de outra pessoa que eu comecei a procurar mesmo e decidi que eu queria isso mesmo. E qual que foi o momento que você falou, é isso que eu quero fazer? Foi quando eu já não estava muito feliz dando aula, né? E aí eu também recebia muito, como eu trabalhava muito com fundamental, 6º, 7º ano, eu recebia muito laudo de crianças com TDAH ou com outras implicações. Tem muitas coisas que me surpreenderam, que eu vou falar também, mas eu ainda me sentia insegura de deixar tudo que eu já tinha construído, né? Eu tinha feito 2 faculdades, tinha feito 3 pós e falar, nossa, quanta coisa eu fiz e eu vou deixar pra trás. Mas principalmente esse ano, no 4º ano, quando o estágio ele é bem voltado seu, o desempenho depende inteiramente seu, porque nos anos anteriores o estágio ele é em grupo, foi quando a partir do momento que eu comecei a atender e que eu senti mesmo que foi satisfatório para as pessoas que eu atendi, o meu acolhimento e tal, eu falei, nossa, então agora eu tô no caminho certo. Teve aquele prazer de fazer aquilo. Sim, de fazer o que eu escolhi, realmente. Legal. E como que tem sido até aqui? Difícil. Com certeza. Na verdade, as pessoas têm uma ilusão muito grande em relação ao curso, né? Eu vejo por pessoas que passaram, que algumas acham que é o curso que vai fazer você se entender. E não é. O que vai fazer você se entender é a sua terapia. E o que você mais gostou até aqui? O que foi mais positivo e o que foi mais negativo? Quando eu entrei no curso, o que eu conhecia da psicologia
era o que a maioria conhece, Freud, a psicanálise. E pra mim foi bom porque eu acabei continuando na psicanálise, sou apaixonada por psicanálise, gosto das outras áreas, mas a psicanálise virou a minha principal abordagem. O mais diferente foi, gente, eu nunca imaginei que psicólogo trabalhava em tantos lugares, né? Sobre uma decepção, uma das maiores foi que a primeira coisa que uma professora começou dando aula falando assim: a maioria de vocês entrou aqui porque os seus amigos falavam, nossa, você me dá tão bons conselhos, você podia ser psicóloga, sim, né? O básico. Começou aí, assim, de psicólogo não dá conselho. Aí a professora mostrou o código de ética, né? Porque assim, a gente não pode influenciar, né, na decisão. Na verdade, a gente leva a pessoa a encontrar o melhor caminho e decidir por ela mesma, né? Esse é o nosso maior objetivo. E quais são as áreas de atuação da psicologia? Elas são inúmeras, né? A principal é a clínica, né? E clínica... Só que a clínica, ela existe, a clínica ampliada, que, por exemplo, você pode trabalhar dentro da saúde pública, né, no atendimento no posto de saúde, você pode atender no CRAS, no CREAS, né, que você pode fazer clínico, você pode fazer dentro desses espaços também terapias de grupo, né? Aí existem também dentro da clínica terapia para casal, terapia para idoso, terapia para todas as idades, né? Existe a psicologia organizacional, que é dentro das empresas, né? Que você pode estar dentro da empresa ou prestando serviços. Existe a hospitalar, que ela atua com o familiar, ela atua com o paciente dentro do hospital, né? O acompanhamento também da própria organização dos funcionários. Então, dentro do hospital ela é bem ampla também. Existe a psicologia jurídica, né, que, por exemplo, quando tem julgamentos, os psicólogos são convidados no processo. Existe terapia, quer dizer, psicólogos que atuam em desastres naturais, por exemplo, quando teve Brumadinho, quando teve Mariana, que a própria Defesa Civil convoca os profissionais, né? A psicologia em todos os tipos de ONGs que você possa imaginar, abrigo, asilo, né? Tem a psicologia educacional também. Existe a orientação e reorientação vocacional, por exemplo, que nem eu, né? Eu estudei, fui para uma área, acabei me decepcionando e eu procurei uma psicóloga para conversar sobre, né? Esse desafio mesmo de mudar de área, que isso acontece porque às vezes a pessoa tá lá no segundo ano do curso, não se encontra, ou ela termina e não quer aquela área, mas tem uma vida toda para você escolher outras áreas, então tem essa orientação vocacional. Essa orientação, existe a reorientação, até existem psicólogos, por exemplo, que atuam no INSS, para pessoas que elas não podem atuar dentro de uma área mais por uma mutilação ou por um próprio problema de saúde, para onde essa pessoa pode trabalhar. Existe a avaliação psicológica, que ela é feita por encaminhamento médico, por exemplo. Para quem vai fazer cirurgia bariátrica, é obrigatório tanto pelo Conselho de Medicina, tanto pelo Conselho de Psicologia. Para concurso público é feito. Então, essa área que se realiza a avaliação, ela não é só realização de testes, né? Ela é feita observação, entrevista às vezes com familiar. Então, ela é uma área muito ampla de avaliação. Ela é uma das mais procuradas dentro da psicologia, porque o uso de testes, ele é de uso exclusivo do psicólogo. Então, outros profissionais que acabam se utilizando de alguns testes dentro da psicologia, eles estão fazendo de forma ilegal, né? Então, é uma área bem requisitada. E existem muitas outras que agora eu não consigo lembrar, mas a saúde em geral, a saúde pública, dentro de todas as organizações de saúde existe o trabalho do psicólogo. E a área social, como eu disse, como existem atendimentos de diversos tipos de pessoas em diversas ONGs, então em qualquer uma delas o psicólogo pode estar lá também. O que você imaginou do curso antes de entrar? Condiz com a realidade? Menina, acho que todo mundo pensa que você vai aprender elementos. É o básico. Eu acho que a maioria das pessoas pensam, né? É o segundo ano lá. De certa forma, não que a gente não tenha, não podia ter, facilitaria muito, né? Uma bola de cristal ali. Se tivesse pronto, né?
Nós vamos agora então pro jogo da expectativa e realidade, que eu vou colocar algumas posições, algumas perguntas, e você vai me falar se é expectativa ou realidade. Então, só levantar o caderninho na que você achar. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Psicólogo é o ser mais paciente do mundo? Será? Na verdade, precisamos ser. Porque para você lidar com qualquer ser humano, né, você tem que ter uma empatia, né? Então a gente precisa, porque se você não for capaz de atender, você não ter paciência para atender aquilo, então você passa para outro, porque quando a maior parte das pessoas, ela procura um psicólogo quando ela precisa muito. Então a gente precisa ter muita paciência. Mesmo. Às vezes não tem, mas precisa. Tem que exercer. A gente isso. exerce a paciência de uma forma bem trabalhada, porque é necessário. Ai, olha. Engraçado, né? Até eu sou muito conversadeira. Você fala até pelos cotovelos, né? E teve várias pessoas que me julgaram quando eu fui fazer a psicologia. Falava assim, você não vai deixar seu cliente falar, né? Porque parece que você não tem paciência de ouvir, né? E isso e não foi uma só pessoa não, foram diversas pessoas, né? E eu vejo o quanto eu me transformei, né? Em questão de, eu vou falar que sou a pessoa mais paciente do mundo, não sou, assim como a maior parte das pessoas não são. Mas dentro do meu trabalho, eu procuro ser... A paciência vem e habita no coração. Muito, a gente precisa. Sim, precisa mesmo. Então, pra mim é realidade mesmo. Entrar na faculdade achando que vai sair de lá no nível máximo de autoconhecimento. Muita expectativa, porque na verdade, no curso, você não vai aprender a se conhecer. Assim, do jeito que você acha. Não que você não vai aprender, você vai aprender muito a se conhecer. Mas não é igual dentro de um processo terapêutico. Com certeza. Mas a maioria das pessoas entram achando isso. Ela entra na faculdade pra se conhecer. Falar, não, eu vou fazer porque assim eu vou me conhecer melhor. Isso, e não é. Essa é uma expectativa. Essa é a maior. Se eu posso dizer que existe o nível maior de expectativa é esse. Então é isso, gente. Estive aqui com a Andréia, que fez o curso de psicologia, tá fazendo, né? Tô. Adorei gravar com você, adorei. Ai, eu tudo também. isso. Eu queria ser jornalista, então assim, foi Estamos muito legal em ser casa. entrevistada. Então é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, você já sabe tudo que tem que fazer. Segue a gente nas redes sociais e se tiver algum curso que vocês querem que apareça aqui, deixa aqui nos comentários. E espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, beleza? É isso, um beijo!